Ele observava os pastores com suas ovelhas e suas cabras. Ele viu os lavradores semeando a terra. Viu os pais com as suas crianças. Essas eram as imagens que seriam usadas por ele em suas parábolas, com as quais ele se comunicaria com as pessoas em seu ministério. Ele era capaz de falar sobre Deus em uma linguagem que as pessoas compreendiam. O Dr. James Strange ressalta o fato de que os evangelhos mencionam muito pouco sobre como seria a vida normal de um judeu do primeiro século. Entre os 12 e os 30 anos da vida de Jesus, imagino que ele tenha se desenvolvido e se tornado um homem maduro para sua família e para o povoado. Como primogênito, esperava-se que ele já fosse casado, o que não era o caso. Além disso, caso José tivesse sofrido algum acidente, por exemplo, e morrido, ou se tivesse morrido de alguma infecção, já que ele desaparece da narrativa, era esperado que Jesus ficasse em casa e cuidasse de sua mãe. Mas ele também não fez isso. Não era esperado que ele tivesse conhecimentos profundos acerca das tradições judaicas, das tradições dos templos e das escrituras. Mas aparentemente, ele tinha esses conhecimentos. Isso nos confunde a cada previsão que fazemos sobre Jesus. Nós somos muito bons em prever o que é possível encontrar ao escavar uma área como Séforis, por exemplo. Mas somos muito menos capazes de adivinhar o que Jesus se tornaria. A maioria dos estudiosos bíblicos considera que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, cerca de 40 anos após a morte de Jesus. E a narrativa não começa com o seu nascimento ou com a sua infância, mas com um relato acerca de um dos personagens mais enigmáticos e incompreendidos do Novo Testamento. Uma pessoa que exerceu profunda influência, tanto em Jesus quanto no cristianismo: João Batista. A doutora Joan Taylor é especialista em João Batista e acredita que a igreja diminuiu a sua real importância na história da vida de Jesus. Toda a história de Jesus e do reino de Deus, o início do cristianismo, tudo começou nesse exato ponto. Aqui, às margens do Rio Jordão. É maravilhoso poder vir aqui hoje e ver essas pessoas de todas as partes do mundo ainda atraídas pelo poder do momento em que Jesus foi até João Batista e aconteceu algo que mudaria toda a história. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos 1, 9 e 11. Os escritores dos outros evangelhos quiseram reescrever essa história. Parece que João era o cara mais importante e Jesus foi até João em arrependimento, buscando uma nova vida. Esse era o tipo de experiência para a qual João estava chamando as pessoas. Então, ele é salvo. Mateus afirmava que João Batista disse a Jesus: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Lucas afirma que Jesus é batizado junto com todos os outros, mas ele experiencia uma visão após o batismo. E esse processo separa de João. E no quarto evangelho, o de João, João Batista aponta o tempo todo para Jesus e diz que todos devem segui-lo, pois ele é o Cordeiro de Deus. De acordo com outras fontes do primeiro século, João Batista era um mas hoje, para o cristianismo corrente, ele é visto como um precursor. A sua única importância é ter sido o profeta que preparou o caminho para Jesus. João Batista, como conhecemos, foi o último dos profetas do Antigo Testamento e é o primeiro personagem mencionado no Novo Testamento.
O Evangelho de Lucas praticamente começa narrando o nascimento de João Batista. Ele é uma espécie de divisor de águas entre o Antigo e o Novo Testamentos. E é conhecido como um precursor de Jesus Cristo. Mas João é considerado inferior a Jesus nessa narrativa, né? Ele aparece, mas é inferior a Jesus. Jesus é o cara. No Evangelho de São João, João Batista profere essas palavras: ele deve crescer e eu devo diminuir. Muito do que se sabia a respeito de João Batista no primeiro século foi perdido, pois não era conveniente para o cristianismo rememorar certas histórias. Existem algumas pistas aqui e ali sobre quais eram as reais intenções de João. Mas, de certa forma, é preciso colocar entre parênteses o que os estudiosos chamavam de textos apologéticos sobre a salvação de João, que tem um significado muito secundário em relação a de Jesus. De acordo com os evangelhos, João Batista pregou um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, o que foi um conceito revolucionário para os judeus do primeiro século. Os judeus eram mergulhados na água, mas por motivos de pureza ritualística. O batismo significava algo muito diferente para João. É interessante perceber que não tinha apenas a ver com o valor ritualístico da pureza, mas também, pelo menos no caso de João Batista, com a redenção. Se você quisesse ser perdoado, se quisesse ser aceito por Deus, primeiro teria que purificar o seu coração e se apresentar de uma nova forma diante de Deus. É por isso que nos evangelhos de Lucas e de Mateus, ele desafia as pessoas a irem até ele e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Isso é muito provocativo. E o Rio Jordão é um excelente local para isso. O Rio Jordão teve enorme importância simbólica para os judeus do primeiro século. De acordo com o Antigo Testamento, os ancestrais eram guiados por Josué a partir do rio até a Terra Prometida. Imagine adentrar a Terra, adquirir uma nova identidade, penetrar no autoconhecimento e assim por diante. Ainda que haja debates acerca da relação que existia entre João e Jesus, Joan Taylor está convencida de que os relatos dos evangelhos revelam o quão próximo eles eram e que Jesus provavelmente fizera parte do movimento de João e fora um de seus discípulos. Outra coisa que eu considero muito importante sobre João Batista e que costuma ser depreciada é que ele era professor. Essa informação só é mencionada no Evangelho de Lucas. Em todos os outros, os primeiros escritores cristãos acabaram omitindo esse fato por Jesus ter sido o verdadeiro professor. Para Joan Taylor, a versão original em grego do Antigo Testamento fornece mais pistas sobre a natureza da relação entre João e Jesus e sobre o fato de que João pode ter sido o criador da oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Há algumas possibilidades interessantes em termos da justaposição entre os ensinamentos de Jesus e os de João. A interseção mais interessante tem a ver com a versão de Lucas do Pai Nosso. A palavra como, que vem do grego kéfos, chama atenção pela sua ambiguidade, pois não fica claro se Jesus deu aos discípulos uma nova oração ensinando da forma como João costumava ensinar, ou se, na verdade, ele repetiu a idêntica oração que João Batista havia ensinado a eles. É peculiar que haja essa ambiguidade, dada a tendência a minimizar a figura de João.
Fica claro, a partir de todas as outras fontes históricas da época, que João foi uma importante figura religiosa na Galileia e na Judéia no primeiro século, a ponto de se tornar uma ameaça ao rei Herodes Antipas. Lembre-se de que ele tinha milhares de seguidores. Ele era realmente uma força a se combater. Ele foi o homem que Herodes Antipas odiou e temeu. E foi a expansão da sua força, a partir do ano 28 depois de Cristo, que atemorizou Herodes Antipas. Ele precisava se livrar de João. Os evangelhos também relatam a história da morte de João, como ele foi preso por Herodes Antipas após ter criticado seu casamento com a ex-esposa de seu irmão. Para aquietar sua mulher, Herodes ordenou que João fosse decapitado. Para Joan Taylor, João é uma figura crucial na história de Jesus, o homem que o iniciou na missão de mudar o mundo. Jesus experienciou algo extremamente profundo aqui no Rio Jordão e sentiu que esse era um importante ponto de partida. Foi uma experiência visionária e profunda. A única maneira das pessoas saberem disso seria por meio do seu próprio relato. Essa experiência o validou como filho de Deus e deu a ele o poder da profecia. O Espírito Santo é o Espírito profético. Por isso, ele passou a ter autoridade para pregar a sua própria missão. De acordo com os evangelhos, foi somente após a prisão de João Batista que teve início o ministério de Jesus. Ele começou a percorrer os vilarejos e cidades da Galileia, reunindo um grupo de seguidores, os seus discípulos. Ele também começou a realizar uma série de atos milagrosos que formaram um dos aspectos mais duvidosos da sua vida. Pregar uma mensagem perigosa logo levaria a conflitos diretos com os poderes vigentes. Em seguida, Jesus deixou as montanhas da Galileia e seguiu para Jerusalém, a capital de Israel, onde a sua vida atingiria o ponto culminante.